Salve Maria Puríssima! Vamos para o segundo módulo do nosso curso Modo e Modéstia e hoje vamos falar a modéstia na sã doutrina. Sã doutrina é o nome que nós damos para a doutrina católica, para o magistério da Igreja, para o ensino oficial da Santa Igreja Católica. Vamos começar definindo que a modéstia é uma virtude. A virtude é um bom hábito que dispõe a agir conforme a razão, iluminada pelo bem. Por isso, a razão deve conhecer o que é bom e a vontade deve seguir o ditame da reta razão. Vamos explicar um pouquinho. Reta razão é aquela razão formada pela verdade. É aquela consciência reta, consciência formada pela verdade. E a virtude, vai dizer Santo Tomás, não é algo que acontece uma vez só, então não é virtude. Virtude já virou hábito, já é algo que a pessoa faz por muito tempo. Gostaria de ler aqui uma parte da Suma Teológica sobre isso para vocês. Diz Santo Tomás de Aquino: a virtude é aquilo que torna bom quem a possui e boas as suas obras. Segundo o doutor Angélico, as virtudes são como hábitos bons e estáveis que modam nosso caráter, ordenam nossas paixões e aperfeiçoam as potências da alma, intelecto e vontade, tornando-nos capazes de agir bem com facilidade, alegria e constância. Então, definimos que a modéstia é uma virtude. E agora vamos ver o que ela regula. A modéstia é a virtude que regula os movimentos exteriores, o porte e o vestir, segundo a decência e a reta razão. Que definição mais concisa, mais profunda, que nos vai guiar durante todo o curso Moda e Modéstia. É essa definição. Então vamos ver que existem virtudes que regulam os movimentos interiores da nossa alma. Não é o caso da modéstia. A modéstia é aquela virtude que vai regular o que os outros veem. Isso inclui o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso sorriso, o nosso olhar, a nossa aparência, e isso inclui a veste. E segundo quem a virtude regula? Segundo a decência e a reta razão. Existe uma meta, então, quando a virtude regula esses movimentos exteriores. Ela tem um fim, que é seguir a decência e a reta razão. Essa imagem, eu gostaria de falar um pouco sobre ela, é a imagem que eu fiz usando a inteligência artificial e que representa o encontro pessoal com nosso Senhor. Ele está se apresentando como o Senhor da vida desta moça, como o rei que quer reinar em seu coração, como o redentor que redime ela de todas as suas faltas. E eu gostaria que você, se já teve o seu encontro pessoal com nosso Senhor, relembrasse ele nesse momento. Porque quando a gente tem esse encontro, a gente fica tão apaixonada por nosso Senhor, a gente ama tanto Ele, a gente vê tantos favores e misericórdia que Ele fez por nós, que a gente quer agradá-lo em tudo, em tudo. A gente não quer mais ofender a nosso Senhor nem com a mínima falta, apesar de repetir, mas a nossa intenção é não desagradar, é não ofender, é não machucar, é não ferir, e sim reparar os nossos pecados. Isso é muito importante a gente entender. Uma vez que você tem o seu encontro pessoal com o nosso Senhor, e eu rezo para que você tenha logo, caso não tenha tido, você vai se perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Igual São Paulo perguntou. É a primeira pergunta que nós fazemos. Tudo que eu fiz até agora não tinha valor. Ou tinha valor para o mundo, que é a mesma coisa que nada, é lixo. Eu quero agora seguir os seus passos. Eu quero seguir o caminho da cruz. Eu quero seguir o caminho da felicidade eterna. Me ajuda, Senhor. Eu quero nesse curso que você, minha irmã, esteja de mãos dadas não só comigo, mas com Nossa Senhora, com Nosso Senhor e São José, com a Sagrada Família. Porque é verdade que nós podemos entender a virtude da modéstia somente com a nossa razão, sem a fé. Mas é a fé que nos dá a graça de Deus,
que nos torna capazes de abraçar com amor, de abraçar mesmo quando nos custa, de abraçar sabendo que isso é uma resposta de um primeiro amor, que foi Deus, foi nosso Senhor, que nos chamou para amá-lo. Então, continuando o nosso estudo da modéstia, nós vamos ver que ela é uma parte potencial da virtude cardeal chamada temperança. A temperança é aquela que regula em relação aos prazeres. E ela vai ter partes potenciais desta virtude. Por exemplo, a sobriedade, a abstinência, a pureza, a castidade e a modéstia. E ao mesmo tempo, a modéstia tem suas filhas. São fruto dessa virtude, que é como que se regula o comportamento, a veste, a pele, o cabelo, a fala, o olhar. Então é muito importante a gente ter esse quadro inteiro da virtude da modéstia enquanto nós estamos estudando, porque a modéstia e todos os atos correspondentes a ela devem se conformar à honestidade, tanto por sermos seres racionais, que com a nossa razão chegamos a entender que é importante a virtude da modéstia e a sua vivência, mais ainda como membros do corpo de Cristo. Porque, como batizados, estamos inseridos nessa vida divina, nessa vida da graça, que nos faz ver a modéstia não como um peso, não como regras, mas como uma liberdade interior, onde eu me visto de uma forma que agrade ao meu Senhor, que agrade a Deus, que seja digna da minha dignidade de filha de Deus. A modéstia é isso, ela nos liberta do escravismo da moda, dos caprichos, dos nossos próprios apegos desordenados. Mas para isso, preciso uma caminhada, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Então, eu dizia que conhecer a virtude da modéstia, somente pela razão, é possível. Mas ela é muito mais profunda quando se une à graça, quando se une à fé, quando se une à visão sobrenatural de por que sermos modestas. Mas para isso é preciso que voltemos ao encontro pessoal com nosso Senhor. O que é que prevalece nesse encontro? Se você pudesse resumir ele, eu resumo o meu encontro com nosso Senhor com essas palavras: fostes comprada pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor. Reflita isso em seus comportamentos, em sua veste, em sua fala, em seu andar. Eu fui comprada por um alto preço. Essa foto representa o nosso Senhor carregando a cruz no meu lugar. Ele está carregando os meus pecados. Ele está purificando os meus pecados, as minhas falhas, as minhas misérias. Então, o que eu quero do fundo do meu coração é refletir esse amor que ele me deu com tudo que eu posso. E no meu exterior, isso significa viver a modéstia. São Paulo é claríssimo sobre a necessidade de glorificar a Deus através do nosso corpo. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 a 20. Porventura não sabeis que os vossos membros são templo do Espírito Santo, que habita em vós, que vos foi dado por Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Essa parte que diz que nós não nos pertencemos, ela é fundamental entender. Porque quando eu vou conversar sobre modéstia com uma mulher imodesta, no final ela acha que o corpo é dela. Ela não reconhece que aquele corpo lhe foi dado junto com a sua alma para glorificar a Deus. Então ela teima em continuar na sua imodéstia, com seu apego desordenado, porque o eu dela é maior do que o amor que ela tem por nosso Senhor. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós não temos direito de usar o nosso corpo contra as obras de Deus. Resumindo, então, o que São Paulo diz é que o nosso corpo deve ser usado apenas para as virtudes, jamais para os vícios. Nós vamos, ao longo do curso, ver os vícios contra a modéstia. E aqui exclui tudo aquilo que ofende a nosso Senhor. E mais uma vez, São Paulo, agora na sua carta a Timóteo,
ele diz o que Deus espera de nós. Orem também as mulheres, ataviando-se com modéstia e sobriedade, com boas obras. A modéstia, minhas irmãs, não é opcional. Para quem quer seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, para quem quer imitar as virtudes de Nossa Senhora, é imprescindível que a modéstia esteja presente. A mulher modesta, a mulher sóbria, é aquela que quer agradar a Deus com as suas roupas. É aquela que não segue a moda. Agora é São Pedro, nosso primeiro pontífice, que vai nos ensinar o que significa ser uma mulher virtuosa, uma mulher que agrada a Deus, uma mulher segundo o coração de Jesus. Ele diz: não seja o vosso adorno exterior, mas resida no interior do vosso coração, na incorruptibilidade de uma alma doce e serena. Eis o que é de grande valor diante de Deus. Muitas pessoas querem usar isso para dizer que só o coração importa, mas nós temos que unir essa parte de São Pedro com o trecho de São Paulo e com o primeiro ato de Deus referente à veste, que foi Ele mesmo que fez túnicas. Somos uma unidade de corpo e alma. A nossa coerência, a nossa integridade exige que o nosso exterior seja fruto de uma disposição interior. A alma pura, a alma doce, a alma serena, ela vai querer se portar com modéstia, ela vai querer se vestir com modéstia, porque é assim que é a virtude. Ela encanta, ela te cativa, você quer vivê-la, você quer agradar a Deus. E eu gostaria de completar esse trecho com Eclesiástico 27, quando Deus fala sobre a mulher virtuosa, ele diz assim: é um dom de Deus uma mulher sensata, amiga do silêncio. Nada é comparável a uma mulher bem educada. Graça sobre graça é a mulher santa e cheia de pudor. Todo o preço é nada em comparação de uma alma casta. Como o sol se levanta para o mundo nas alturas de Deus, assim é a beleza de uma mulher virtuosa, ornamento da sua casa. Como fundamentos eternos sobre a pedra sólida, assim são os mandamentos de Deus no coração da mulher santa. Nosso Senhor está dizendo que todo o preço é nada em comparação de uma alma casta. Uma alma casta, verdadeiramente casta, ela jamais vai se vestir com imodéstia. E se ela é uma alma pura, nosso Senhor está convertendo o seu coração para ela entender que ela precisa de uma autenticidade na sua virtude também exterior. Eu gostaria de terminar Eclesiástico lendo o versículo 13 do capítulo 26. A impudicícia da mulher reconhece-se na desfaçatez do olhar e no mover de suas pálpebras. Ele está falando aqui da modéstia do olhar. Não sei se vocês estão acostumadas a ver muitas capas de revista, mas eu era obsessionada com revistas de moda quando eu estava no mundo. E sempre na capa está essa mulher com um olhar fatal. Este olhar é um olhar satânico, porque é o olhar próprio da impureza, daquela que quer levar o outro para a sensualidade, para a depravação sexual. Então, para a nossa purificação do olhar, é preciso às vezes que a gente faça um jejum e não veja coisas que ofendem a Deus. Isso é para sempre. Mas eu estou falando no começo da caminhada, isso é muito importante. Você se privar de tudo que pode ser moda mundana. Porque aí nosso Senhor vai te dando os olhos dele, para você ver o que é belo e o que é feio segundo o coração de Deus. Porque é o oposto. O que o mundo diz que é bonito, Deus diz que é feio. E o que Deus diz que é bonito, o mundo diz que é feio. Então nós vamos vendo como a Sagrada Escritura vai nos guiando para podermos viver essa virtude em todos os seus aspectos.
Então nós vamos entender que a virtude da modéstia não era necessária antes do pecado original, quando o homem, com a sua inteligência e com a sua vontade bem ordenada, não precisavam dessa virtude, porque os apetitos estavam sujeitos à razão. Mas após o pecado original, eles se revoltaram. Daí a necessidade da modéstia como protetora da pureza de si mesma e dos outros. E aqui é muito fácil a gente entender que nós não devemos nos vestir apenas para nós mesmas, mas sim em cuidado com o nosso irmão. E nós sabemos que o homem, na sua natureza, na sua psicologia, ele é muito mais visual do que a mulher. Uma roupa imodesta não afeta uma outra mulher da mesma modo que afeta o homem. Por isso que nós devemos ter uma caridade fraterna muito grande, porque nós não nos vestimos apenas para as mulheres. Nós estamos andando na rua, tem vários homens. E nós, como mães espirituais, nós devemos guiar o olhar desse nosso próximo para o céu. Nós devemos elevar. E cada vez que uma mulher está com uma roupa imodesta, ela atrai esse olhar do homem para essa parte que está exposta. Ou apertada, ou justa, ou transparente, ou decotada, enfim, vários tipos de modas imodestas que nós temos por aí. Então nós devemos sempre nos lembrar que a modéstia é para agradar a Deus em primeiro lugar, é pela minha dignidade de filha de Deus, mas também como um amor concreto ao meu próximo. Agora nós vamos unir a virtude da modéstia com a virtude da humildade. A modéstia requer a humildade. Ela inspira a pessoa a se vestir sem buscar sua própria glória e sem querer chamar atenção para si. Tampouco significa desleixo, e sim o equilíbrio na veste. A humildade, Santa Teresa de Ávila vai dizer que é sinônimo de verdade. É verdade que nós somos filhas de Deus, é verdade que nós somos o sexo feminino, é verdade que nós somos mães espirituais e devemos elevar o nosso próximo. Então, tudo isso deve concorrer para que eu me vista com modéstia. E, principalmente, eu não devo querer chamar a atenção. Outro sinônimo de modéstia no comportamento se chama discrição. Quantas mulheres ainda, porque não reconhecem o olhar amoroso e misericordioso de Deus, estão sedentas pelas criaturas. Eu indico imitação de Cristo porque é uma cura total, radical, para essa sede que a gente tem de ser olhada pelos outros, de ser elogiada, de ser dita, né, de ser falada pelos outros. Imitação de Cristo acaba com isso. É preciso meditar e ler e reler e pedir a graça de Deus, porque na medida que nós queremos ser o centro da atenção, então acabou. Nosso Senhor não é mais o centro. Somos nós mesmos, é o nosso ego, é a nossa vaidade, o nosso exibicionismo. Isso tudo tem que morrer, minha irmã. Isso tudo é apego desordenado que tem que morrer para a gente poder caminhar rumo ao céu. Vamos então conhecer os vícios contra a modéstia. O primeiro é a desonestidade. É se apresentar ao outro como objeto de luxúria. Nesse caso, não vê o outro como homens que estão lutando pela castidade e pela pureza. E se eles não estão lutando, você deve ajudá-los a começar a lutar. E obscenidade acontece quando certas partes do corpo são expostas que tendem a acender o apetite sexual. Pode acontecer com a exposição, como na enfatizar, buscando essa atenção para essas partes do corpo. Nessa foto que eu tirei quando eu fui pagar uma conta, eu me coloquei no lugar de um homem. E é muito triste eu ver metade do seio de uma mulher, que no caso dele não é a esposa dele. É muito triste. Mostra uma sociedade decadente, mostra uma sociedade depravada moralmente, mostra uma sociedade que não tem decoro público. Então, vamos tomar cuidado quando nós escolhemos as nossas blusas, porque por mais que elas não estejam decotadas como essa da foto, às vezes, quando nós nos abaixamos, a gola é frouxa e ela abre. Então,
Quando a gente vai ver no curso mais adiante as dicas práticas de viver a modéstia, vocês vão ter que ter em conta tudo isso que eu estou falando agora. Nós não nos vestimos apenas para nós mesmas. É muito importante a gente ter o nosso irmão na nossa frente do espelho quando nós escolhemos uma roupa. Agora eu vou citar um trecho de um livro que está em inglês ainda, que se chama Handbook of Modesty. Ele parte de Santo Tomás de Aquino para falar profundamente sobre a virtude da modéstia. Se você sabe inglês, eu te indico esse livro, e se Deus quiser, nós estaremos traduzindo daqui a pouco, porque ele é um estudo realmente maravilhoso. E nele nós encontramos esta parte que fala sobre os pecados contra a modéstia. Podem ser exposição ou enfatização. A exposição pode ser da carne, expor ou deixar na transparência, ou exposição da forma, roupas justas. E o enfatizar, por exemplo, com os decotes. Regra básica da modéstia: nem expor, nem enfatizar as partes do corpo relacionadas ao ato conjugal ou ligados a ela. Vocês lembram quando eu falei que eu ia falar coisas óbvias, mas que hoje precisam ser faladas? Isso daqui é uma coisa óbvia. O único ato pelo qual Deus faz nascer uma nova pessoa é o ato conjugal. E porque o ato conjugal é o ato mais íntimo que o homem e a mulher podem ter, ele deve estar reservado do pudor. Eles devem estar protegidos contra todo olhar. Então, nós entendemos que, por causa dessa tendência, depois do pecado original, dos nossos apetites estarem desordenados, nós devemos tomar muito cuidado com as partes que têm a ver com o ato conjugal. Então, minhas irmãs, vamos ter todo esse cuidado, esse carinho, esse zelo na hora de escolher nossas roupas. Então vamos agora ver o primeiro propósito da veste. É cobrir o corpo para não causar no outro a excitação da paixão. Isto é, para proteger a sua pureza e a do outro. Devemos reconhecer nossa natureza caída e também como membros de Cristo. Isso põe limite na vaidade e encoraja a humildade e o autoconhecimento. Então, é só falando a mesma coisa de um outro jeito para vocês poderem impregnar dessa verdade. Que depois do pecado original, os nossos olhos não são mais puros como Deus os criou. Nós temos uma tendência à impureza, fruto dessa natureza caída, que a graça vem e redime e você pode se tornar puro, mas não sem luta, não sem batalha. Então, a virtude que regula esse nosso comportamento exterior para que a gente possa viver essa modéstia, essa pureza, é a modéstia. Então, a primeira coisa que ela faz é me cobrir para que o meu corpo não seja pedra de tropeço para o outro. A modéstia requer que o corpo seja admirado por sua beleza, não por seu potencial de satisfazer luxúria. A moda que nós vemos hoje é exatamente o oposto disso. Ela só quer saber como satisfazer a luxúria. Então tem que mostrar, tem que ser justa, tem que ser transparente, tem que ser rasgada. Alguma coisa tem que ter para atrair o olhar do outro. Ela é feita para isso. Ela é sedutora, ela é satânica. Então, quando a gente admira uma menina vestida como essa da foto, você está, na verdade, admirando o interior dela, a alma dela. Mas se ela tivesse um decote V que mostrasse metade dos seios, seria impossível para você admirar ela por sua beleza moral. Impossível. A imodéstia corta isso, ela dificulta, ela anula isso. Então, olhe bem para essa foto, veja que postura, veja que delicadeza, veja que modéstia. Quando a mulher está tapada, ela está coberta porque ela é muito preciosa e por isso ela se cobre.
Assim como o santuário, onde fica nosso Senhor Jesus Cristo, tem o véu. Assim como a mulher usa o véu durante a Santa Missa. Assim como o bebê é envolto em faixas, tudo que é precioso a gente esconde. Vai comprar uma aliança de ouro puro para você ver se ela vai estar exposta por aí. Eles vão ter que pegar a chave lá atrás, pegar a aliança. Tudo que é precioso a gente protege, a gente reserva. É essa visão que está faltando hoje em muitas mulheres. O autor do livro Handbook of Modesty vai fazer um apelo que eu repito aqui neste curso, quando ele diz: hoje, com a decadência total da modéstia no vestir, é necessário encontrar católicos corajosos que se vistam acima da cultura, para que nela volte a reinar o mínimo de modéstia no vestir. Minhas irmãs, vocês que estão acostumadas a ver o que está na rua sem o critério da modéstia, vocês vão ter que passar por uma purificação. Essa purificação se dá através da oração, através do jejum de qualquer lixo imodesto que você possa ter, revista, contas no Instagram, e vídeos de YouTube. Tudo isso deve ser aniquilado da sua vida. E você deve reconhecer que você deve nascer de novo. Literalmente como São Nicodemos. É preciso nascer de novo, porque a sociedade está tão decadente que essa palavra cultura, ela é hoje anticultura, porque ela é uma cultura anticristã. Cultura é para cultivar, é para fazer crescer, é para florescer. Se a nossa cultura não faz isso, então ela é uma anticultura. Então, mais do que nunca, eu convido você a se posicionar um pouco como observador dessa sociedade. Pedir os olhos de Jesus Cristo. Pedir o coração imaculado de Nossa Senhora. Porque literalmente implica e exige nascer de novo para viver a modéstia hoje. Nós vamos falar muito da modéstia no vestir, nos outros módulos do curso. Então, neste módulo, eu gostaria de enfatizar a modéstia no comportamento, o que isso significa, seguindo o Handbook of Modesty. A modéstia do comportamento implica modéstia de movimento, modéstia no falar e modéstia dos olhos. O andar não deve ser feito para chamar a atenção a si mesma. A fala deve ser verdadeira e sempre sobre coisas edificantes. Os olhos são a janela da alma, pois eles revelam o que está no interior melhor do que qualquer outro órgão. Por isso, devemos guardar o olhar como sinal de guardar o nosso coração. Esse é o resumo do que significa um comportamento adequado para uma mulher cristã, para uma jovem cristã. O nosso comportamento deve estar de acordo com a virtude da modéstia. Logicamente, nós não somos perfeitamente modestas, todo mundo está numa luta para conseguir alcançar a perfeição nessa virtude e em todas as outras, porque é para isso que Deus nos redimiu. Mas se a gente não tem o ideal, se a gente não sabe que nós devemos seguir para Ele, então é impossível chegar lá. Então isso não deve te desanimar quando você olha para si mesmo e vê que você está no começo ainda da virtude da modéstia. Faz 20 anos que eu conheço essa virtude praticamente e ainda luto muito para conseguir isso que eu estou lendo para vocês. Mas nem por isso eu devo me desanimar ou vocês devem se desanimar. Nossa Senhora nos segura pela mão, nosso Senhor Jesus Cristo também nos segura pela mão para nos guiar na vivência dessa virtude. Então, ânimo. Continuando com a modéstia no comportamento, nós vamos ver que são deveres da mulher. É dever da mulher se vestir de tal forma que não cause luxúria para o homem. É dever da mulher edificar o outro com a sua veste. E é dever da mãe aparecer de modo irrepreensível diante dos seus filhos. E isso inclui até o pijama. O pijama é um tema à parte, porque muitas mulheres são modestas, mas na hora de dormir escolhem roupas imodestas. O filho precisa ver a integridade da mãe durante todo o dia, não somente durante o dia, mas também na hora que ela vai dormir. Então,
é um convite que eu faço para que a gente possa encontrar ou mandar fazer, né, algumas camisolas modestas, porque realmente no mercado de hoje é quase impossível encontrar. E para terminar esse módulo, gostaria de ler um trecho do discurso do Papa Pio XII. A Igreja ensina. A Igreja sabe e ensina que o corpo humano, que é a obra-prima de Deus no mundo visível e que foi colocado a serviço da alma, foi elevado pelo Divino Redentor ao nível de templo e um instrumento do Espírito Santo, e como tal deve ser respeitado. Portanto, a beleza do corpo não deve ser exaltada como um fim em si mesmo, e muito menos como um disfarce que irá manchar a dignidade de que foi dotado. Vamos agradecer à Santa Igreja Católica, que nos ensina, nos esclarece, nos orienta, nos guia, não nos deixa perdida e confusas no meio de tanto falatório sobre a modéstia. A Igreja é a única mãe e mestra que tem autoridade divina para nos guiar no caminho certo. Então vamos terminar rezando uma Ave Maria, para que Nossa Senhora venha em nosso socorro, para que a gente possa abraçar esse ensino. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.